No Japão, tem o Ryukyū, Kochishō e Keimushō. Ryukyū é onde fica detido. Pode ficar até 23 dias. Se for acusado, vai para o Kochishō. O Kochishō é onde o acusado fica até o julgamento. Saindo a sentença, vai para o Keimushō, que é a prisão. Os que foram condenados à pena de morte ficam no Kochishō até o dia da execução. A execução deve ser feita dentro de 6 meses, mas a maioria demora anos. O que eles têm mais medo é a manhã da semana. Tirando a virada de ano, a execução é feita de segunda a sexta, sem aviso prévio. 1 a 2 horas antes da execução, são comunicados. O corpo é entregue à família. Se não tiver ninguém, o governo crema e as cinzas vão para um templo budista. Em pesquisas feitas, 80% do povo quer que continue a pena de morte. 10% não responde. 10% é contra. Vou colocar em partes as 106 pessoas que estão no corredor da morte. Oda Nobuo é o cara que está mais tempo no corredor da morte. Está com 77 anos de idade. Ele nasceu em 1946, dia 19/9, no estado de Yamaguchi. Aos 18 anos, começou a trabalhar em uma loja de eletrodomésticos. Roubava da loja e vendia em lojas de penhores. Foi pego e ficou incondicional. Mudou-se para o estado de Fukuoka e começou a trabalhar no mesmo tipo de loja. Voltou a roubar novamente e foi pego. Dessa vez, ficou 2 anos na Febem. Lá conheceu um garoto de 15 anos e combinaram roubar a loja que tinha trabalhado. Em 1966, quando saiu, resolveu colocar o plano em prática. Ele e o parceiro, que agora estava com 17 anos, entraram na loja às 10 da noite do dia 5/12. Deram martelada em 2 empregados e roubaram. Na hora de sair, Oda chutou o aquecedor de querosene para queimar evidências. O empregado de 23 anos conseguiu escapar, mas o de 27 morreu por inalar fumaça. 2 dias depois, o adolescente se entregou. 3 semanas depois, prenderam Oda. No dia 14 de dezembro de 1968, Oda Nobuo foi sentenciado à pena de morte. O parceiro pegou 13 anos de prisão. Em mais de 50 anos, Oda Nobuo já fez apelação para novo julgamento 7 vezes. Ele diz que roubou, mas não incendiou o local. Fala que foi obrigado a confessar no interrogatório. Em 2013, no 7º apelo de novo julgamento, advogados de defesa disseram que não tinham provas de que Oda queimou o lugar. O juiz recomendou que a promotoria mostrasse evidências. Desde 2021, a promotoria abriu 57 evidências, incluindo a gravação do interrogatório. Se for comprovado que Oda não incendiou o local, ele pode ser liberado. Ohama Shouzo, que nasceu em 1928. Ele tem gaguez desde criança e mais tarde ficou com hipersensibilidade e enxaqueca crônica. Foi casado 2 vezes. Mudava muito de serviço por causa dos barulhos que o incomodavam. Em abril de 1970, começou a morar com a segunda esposa no complexo de apartamentos do estado, prédio 34, no 4º andar, número 406. 2 meses depois, a família Okumura, casal e 2 filhas, se mudaram no 3º andar, número 306. Nessa época, fazer você mesmo seus móveis e utensílios estava na moda, e Okumura entrou na onda. Ohama gritava falando que estava muito barulhento. Em novembro de 1973, Okumura comprou o piano para a filha mais velha de 7 anos. As desavenças aumentaram e Ohama começou a ficar paranoico. Achava que os vizinhos estavam falando mal dele e que o Okumura iria esfaqueá-lo. Perdeu o emprego e a esposa estava querendo separar, por isso voltou para a casa dos pais. O aluguel começou a atrasar. Nesse período, quando ouvia barulho do piano ou martelo, ia pescar ou ler na biblioteca. Dias antes do crime, Ohama passou na frente da porta do Okumura e tinha um aviso dizendo que era para fazer silêncio porque tinha uma criança dormindo. Foi a gota d'água para ele. Comprou uma faca de sashimi, uma corda e alicate para cortar o fio de telefone. Na manhã de 28/8 de 1974, o piano, que sempre tocava às 9 da manhã, começou às 7. Às 9h20, o marido foi trabalhar. A esposa foi jogar lixo com a filha de 4 anos. Ohama entrou na casa e cortou o fio do telefone. Em seguida foi para o quarto que tinha o piano e furou várias vezes o lado esquerdo do peito da filha mais velha de 8 anos. Ficou escondido atrás da porta. A filha mais nova chegou primeiro
e ele furou ela várias vezes na barriga e enforcou com a corda. A esposa de 33 anos chegou e foi furada várias vezes no pescoço. Ele voltou para casa, trocou de roupa e fugiu com uma moto. A vizinha do 306 ligou para a polícia avisando que ouviu gritos do vizinho. Quando chegaram, as três estavam mortas. O Rama fugiu por 2 dias. No terceiro se entregou. Em 1975, foi sentenciado à pena de morte. Está com 95 anos de idade e é o homem mais velho no corredor da morte. Masunaga Toshiaki foi do grupo terrorista Frente Armada Anti-Japonesa da Ásia Oriental. Dia 30 de 8 de 1974, explodiram uma bomba relógio no lado do vaso do lobby da empresa Mitsubishi Indústria Pesada, do grupo Mitsubishi. Morreram 8 pessoas e mais de 360 feridos. O grupo explodiu mais 8 locais até o dia 4 de 5 de 1975. No dia 19 do 5, alguns dos principais foram presos. Os membros presos foram Masunaga Toshiaki, Kurokawa Yoshimasa, Saito Nodoka, Sasaki Norio, Ekida Yukiko, Daidouji Ayako e Daidouji Masashi. Kurokawa Yoshimasa foi sentenciado à prisão perpétua em 1987. Ele fez um filme documentário de dentro da prisão. O Saito Nodoka tomou cianeto no caminho para a delegacia. Sasaki Norio foi solto porque no dia 4 de 8 de 1975, 5 membros do Exército Vermelho Japonês ocuparam o consulado dos Estados Unidos e o consulado da Suécia, na capital Kuala Lumpur, da Malásia. Cônsul americano, embaixador sueco e 51 pessoas foram reféns. Eles exigiram a libertação de 7 ativistas comunistas. Sasaki Norio e mais 4 de outros grupos foram liberados. Ele ainda é procurado pela Interpol. Ekida Yukiko morava com Saito quando foi presa. Ela, Daidouji Ayako e mais 4 de outros grupos foram soltas em 1977, porque Sasaki Norio e mais 4 membros do Exército Vermelho Japonês sequestrou um avião da Japan Airlines que foi forçado a pousar em Dhaka, da capital de Bangladesh. Os criminosos trocaram os 152 reféns por 60 milhões de dólares e a libertação de 6 ativistas comunistas. Ekida foi detida na Romênia por documentos falsos em 1995 e deportada. Entrou no avião e foi presa. Em 2002, a promotoria queria perpétua, mas o juiz sentenciou 20 anos de prisão. Os dois lados fizeram apelação para novo julgamento. Em 2004, ambos foram recusados. Cumpriu a pena e saiu em março de 2017. Virou escritora. A fundadora do Exército Vermelho Japonês, Shigenobu Fusako, declarou que o grupo foi dissolvido em 2001. Daidouji Ayako e outros membros se pronunciaram da América do Sul que o grupo não foi dissolvido. Ela continua foragida. Marido de Daidouji Ayako, Masashi e Masunaga Toshiaki foram sentenciados à pena de morte em 1987. Daidouji morreu na prisão em 2017. Masunaga está no corredor da morte. Watanabe Kiyoshi, assassino de 3 prostitutas e um garoto de programa. No dia 24 de 4 de 1967, Watanabe, com 19 anos, foi a um hotel com uma prostituta. Lá discutiram porque ele não queria usar preservativo. Ela foi roubada e estrangulada. Dia 5 de 8 do mesmo ano, roubou e esfaqueou um garoto de programa. Um tempo depois, foi para a FEBEM por causa de furto. Dia 10 de 4 de 1972, depois do sexo com uma prostituta, roubou e a estrangulou. Em 73, fez a mesma coisa, mas foi preso. Em 1975, a promotoria pediu pena de morte, mas por ser menor nas duas primeiras e não ter sido um crime premeditado, foi sentenciado perpétuo. A promotoria apelou por novo tribunal. Em 1978, foi sentenciado à pena de morte. Watanabe fez apelo para novo tribunal, mas em 1988 o apelo foi rejeitado pela Suprema Corte. Fujii Masayasu nasceu em 1942. Ele foi um agiota. Em 1973, ele foi preso por extorsão. A polícia começou a investigar e descobriu 4 assassinatos. Em fevereiro de 1970, Fujii pagou 1 milhão para seu primo matar o marido de sua amante. No dia 13, o primo e o amigo X mataram o marido esfaqueado no carro. O corpo foi encontrado 3 anos e 7 meses depois. Em 1971, um empresário pegou 3 milhões emprestado, mas não pagou. Fujii mandou o primo de novo, mas falou para descobrir onde estava o dinheiro antes de matar. Na noite de 27 de 10, o primo, o X e mais 2 amigos levaram o cara a um terreno e o enterraram vivo. Nesse assassinato, Fujii estava presente. Em 1973, outro empresário pegou dinheiro emprestado e não pagou também. No dia 15 de abril, o X
e um amigo entraram na casa do empresário, mataram ele e a mulher e enterraram. Em 1977, Fuji, o primo e o X foram sentenciados à pena de morte. Eles fizeram apelação no Tribunal Superior. Em 1989, o primo e o X foram reduzidos a perpétua, mas Fuji continuou com a pena de morte. Kanegawa Hajime perdeu os pais aos 13 anos e estava morando em um reformatório. Várias vezes ele fugia para furtar. Perto do reformatório, na manhã do dia 11 de nove de 1968, encontraram uma mulher estrangulada com a cabeça em uma valeta. De tarde, pegaram Kanegawa, com 18 anos, pilotando na contramão uma moto roubada. Ele falou que mandou a moça dar dinheiro. Ela tentou fugir, por isso a matou. No dia 9 de 12 de 1969, pegou pena de 10 anos. Saiu da prisão em junho de 1979. 3 meses depois, na tarde de 11 de nove, encontraram uma mulher esfaqueada no milheiral. No dia seguinte, Kanegawa foi levado como suspeito e confessou o crime. Em 1983 foi sentenciado à pena de morte. Sasaki Tetsuya, de 21 anos, trabalhava no drive-in de seus pais, que também tinham uma borracharia. Ele queria casar com uma prostituta, mas seus pais não aceitavam. No dia 30 de 10 de 1974, esfaqueou 11 vezes o pai, de 59 anos, e a mãe de 48 anos, que tentou impedi-lo. Amarrou os corpos em rodas e jogou no rio. Pegou o dinheiro do cofre e foi beber com a namorada. 10 dias depois, os pais foram encontrados boiando e Tetsuya foi preso. Em 1984, foi sentenciado à pena de morte.